Olá, pessoal. Eu gostaria inicialmente de agradecer à Comissão de Educação Continuada pelo convite. É uma honra, é uma alegria. Nessa oportunidade, eu vou ter, então, que apresentar para vocês esse tema, rinocinusite crônica, atualização no diagnóstico e tratamento. Inicialmente, eu gostaria de colocar aqui os meus conflitos de interesse e, em seguida, vamos começar, então, a falar sobre esse tema, rinocinusite crônica com ou sem polipose. Nós estamos falando de um paciente que tem como queixas obstrução nasal, dor, rinorreia, tosse, secreção pós-nasal contínua, cacosmia e, muitas vezes, alterações do olfato. Essa sintomatologia, ela merece exames complementares para fechar o diagnóstico. Então, a importância da nasofibroscopia, primeiro porque ela auxilia no diagnóstico. Então, estamos diante aqui de um paciente que tem pólipos, aqui pólipo mais infecção. É útil porque a gente consegue material para exame bacteriológico, mas é importante deixar claro que a nasofibroscopia normal não exclui o quadro de rinocinusite crônica. Então, de uma forma simples, nós vamos dividir em dois grupos. O paciente que tem rinocinusite crônica sem pólipo nasal, a fibroscopia mostra que o meato médio não tem pólipos e a tomografia complementa e vai nos ajudar mostrando a extensão da doença nos seios paranasais. Quando estamos falando de rinocinusite crônica com pólipo, a fibroscopia mostra a presença do pólipo só no meato, o pólipo avançando em toda a fossa nasal e a tomografia complementa a extensão da doença em todos os seios paranasais. Vamos começar então falando sobre tratamento clínico. Tratamento clínico tópico, sistêmico, o que seria, na verdade, hoje, de mais atual sobre tratamento clínico máximo. O que é? Qual é o tratamento clínico máximo? Então, primeiro, antibiótico terapia. Nós temos à nossa disposição muitos grupos diferentes de antibióticos, tanto para adultos quanto para crianças. Mas qual seria o papel real do antibiótico e por quanto tempo nessa doença rinocinusite crônica, pessoal? Ele ainda é o pilar do tratamento clínico. Infelizmente, dados de qualidade sobre a sua eficácia são muito raros, escassos, mas nós sabemos que, como primeira linha, hoje nós temos amoxicilina clavulanato e cefalosporinas, tanto de segunda quanto de terceira geração. Como segunda linha, representantes das quinolonas, principalmente para os casos mais refratários. Lembrando, pessoal, isso é importante, com a crescente prevalência do Staphylococcus aureus e a resistência antimicrobiana, na nossa opinião, aqui é uma opinião pessoal, eu acho importante a gente pensar na cultura, fazer cultura desses pacientes que possa nos dirigir para um antibiótico mais adequado. Nós temos que lembrar que se estivermos diante de uma pseudomonas, de um estafilococcus, nós temos que pensar nos biofilmes e nos superantígenos. Então, o prognóstico para esse paciente é muito mais difícil. Nos direciona e é importante já explicar para o paciente. A bactéria que o senhor tem é muito mais difícil de ser tratada. Isso nos ajuda bastante. Então, vejam, sob terapia antibiótica oral, curto prazo ou longo prazo? Inicialmente, quando a gente fala no curto prazo, a recomendação do EPOS 2012 é aquela que a gente tem seguido, é sempre, vejam, nível 2, recomendação B, com relevância sim, mas pequeno efeito para os pacientes sem pólipo nasal. 2B, recomendação B, também pequeno efeito, os pacientes com pólipo nasal.
Quando utilizar o antibiótico? Nas reagudizações apenas. Sempre pensando na cobertura de aeróbios e anaeróbios por um período de 4 a 6 semanas. Não podemos nos esquecer que o antibiótico a curto prazo, ele não melhora de uma forma significativa, ele não diminui crescimento bacteriano, a melhora é apenas nos 12, 13, 15 primeiros dias. Ou seja, o antibiótico nos ajuda simplesmente apenas para tratar agudizações. A longo prazo, a história é outra, é um pouquinho diferente. Nos pacientes sem pólipo, recomendação 1B, nível 1B, recomendação C com relevância sim. 3, recomendação C, também com relevância nos pacientes com pólipo. Quando deveríamos pensar no antibiótico a longo prazo, pessoal? Segundo o EPOS 2012, somente nos casos dos pacientes que têm IgE normal. Então, um exame que a gente deveria estar fazendo de uma forma antecipada para poder direcionar o antibiótico. Existem alguns trabalhos no Brasil, o professor Roberto Guimarães, ele está desenvolvendo um projeto mostrando que ele tem utilizado o antibiótico a longo prazo. Em outros casos, provavelmente em mais uns meses, nós já vamos ter a publicação desse trabalho. Ainda não temos. Mas vejam, qual a importância do impacto imunomodulatório dos macrolídeos a longo prazo? Efeito clínico, diminui o tamanho dos pólipos nasais. Eles são eficazes em algumas populações de pacientes, mas não existem estudos que mostram a recorrência ou não dos pólipos, por exemplo, na supressão após o tratamento. O impacto, o efeito imunomodulatório, vejam, dos macrolídeos a longo prazo, é sobre a supressão da inflamação neutrofílica das vias aéreas. Por isso, vale a pena lembrar que nós deveremos selecionar pacientes com ou sem polipose, mas com IgE normal. Vejam, ele não teria efeito nos pacientes que têm a rinocinusite crônica com polipose alérgica ou com polipose fúngica alérgica, nos intolerantes à aspirina e também nos pacientes que têm discinesias ciliares primárias, porque esses pacientes, eles são essencialmente eosinofílicos. Vale a pena ainda falar no papel da doxacilina, porque tem alguns grupos lembrando e fazendo trabalhos. A doxicilina ela também tem propriedades anti-inflamatórias, pode ser usado a longo prazo, mas devemos lembrar das cepas resistentes. Dos efeitos colaterais, nós já sabemos que essa droga pode apresentar dor abdominal, diarreia, colite, alguns quadros de anafilaxia, exantema ou mesmo tendinite nos pacientes que fazem uso da mesma. E esse quadro ele pode se agravar se o paciente estiver sendo submetido a um tratamento associativo da doxicilina com os esteroides orais. Então, um cuidado especial. Mas a gente selecionou um trabalho que é do grupo do Vanzille, de 2010, um estudo multicêntrico, duplo cego, controlado e placebo. Então, eles, na verdade, eles tiveram 3 grupos nesse estudo, né? Então, o grupo do paciente que foi tratado só com a doxicilina, outro grupo só com corticoide oral e o último grupo com placebo. Então, eles viram que os pacientes submetidos ao tratamento com a doxicilina tiveram o tamanho do pólipo bastante diminuído, tiveram uma diminuição dos sintomas e de marcadores sistêmicos inflamatórios em comparação com o placebo. O efeito ele foi percebido a partir de 7 dias de tratamento e ele teve um efeito moderado até 12 semanas. Aqui no Brasil também tem um grupo, o grupo do professor Richard, do Tiago Bezerra, que já estão desenvolvendo um trabalho, os resultados ainda não estão publicados, mas eles veem bons resultados nos pacientes submetidos ao tratamento com a doxicilina, mais uma opção.
Vamos falar então agora um pouquinho sobre o antibiótico tópico. Existem alguns trabalhos na literatura, principalmente do professor Desrosiers, do Canadá, mostrando a ação da mupirocina, da ciprofloxacina, da vancomicina, mas vejam, são estudos in vitro em biofilmes de Staphylococcus aureus. O EPOS 2012, ele nos lembra que na literatura hoje, a eficácia tem muito baixo nível de evidência em 7 trials sem controle e não mostraram nenhuma eficácia 3 trials com controle. Então, o resumo do EPOS é que o antibiótico tópico não pode ser recomendado nos pacientes que têm rinocinusite crônica e não tem nenhum estudo nos pacientes que têm a rinocinusite crônica com o pólipo nasal ou nasosinusal. Então, vejam, o que nós temos visto em termos de experiência em congressos são colegas comentando alguns casos específicos que eles têm utilizado antibiótico tópico com bons resultados. Casos clínicos, isolados, na verdade, nenhuma evidência. No nosso serviço, nós não temos utilizado os antibióticos tópicos. Falando em tópico, vamos lembrar da irrigação nasal, principalmente com a solução salina isotônica, que é sempre muito bem-vinda para esses pacientes. Nós sabemos que ela melhora o fluxo mucociliar, que ela diminui o edema da mucosa, regride edemas inflamatórios, remove mecanicamente o muco espesso, ou seja, a irrigação nasal tem indicação, sim, tanto para os quadros de rinites, quanto de rinossinusites agudas e nas crônicas, como nós estamos comentando. Apesar de nenhum dado para uso único, da relevância não estar clara, a experiência mostra que a solução salina isotônica, através da irrigação, ela traz um alívio sintomático importante para esses pacientes. Especificamente, como deveríamos abordar a inflamação apresentada por esses pacientes? Na verdade, nós não sabemos ainda a causa que perpetua essa inflamação crônica, mas ele existe. Então, como opções, nós teríamos a corticoterapia, os antileucotrienos, especificamente para aqueles pacientes portadores de intolerância à aspirina, como também a dessensibilização à aspirina. O corticoide sistêmico oral, no nosso caso, ele tem indicações sempre na rinocinusite fúngica alérgica, nos pacientes com rinocinusite crônica com polipose nasal, principalmente os casos refratários, mais difíceis de serem tratados, ainda rinite medicamentosa e nos pacientes com rinite alérgica resistente a qualquer tipo de tratamento. A corticoterapia, tanto tópica como sistêmica, ela tem uma ação direta sobre a infiltração eosinofílica e indireta sobre a secreção das quimiocinas. Então, tem um nível de importância 1A, com recomendação A, bastante relevante para os pacientes portadores do pólipo nasal. Já para os pacientes sem pólipo, só com rinocinusite crônica, o nível é 4, recomendação é C e a relevância não está clara. Então vejam, para os pacientes portadores de pólipo, quando e por que utilizar a corticoterapia tópica ou sistêmica? Vejam, o corticoide é o único medicamento que atua em todas as etapas da cascata inflamatória. É a nossa principal arma terapêutica para poder controlar a doença, tratar a doença nesses pacientes portadores de rinocinusite crônica com pólipo. Mas vejam o detalhe, nós estamos abordando a consequência, isso é interessante. Mas a literatura tem mostrado trabalhos interessantes, dizendo que o sucesso do tratamento, ele não ultrapassa 80%. Cada vez mais difícil nos pacientes em casos mais graves, como aqueles com intolerância à aspirina.
por que a presença de falhas nesse tratamento clínico com corticoide? O primeiro tópico que é importante, adesão ao tratamento. Muitos pacientes não aderem, não gostam e não utilizam o corticoide. Outro bastante importante estudado na literatura é a extensão da doença. Como eu acabei de comentar com os senhores, quanto mais extensa a doença, menor é o efeito do corticoide. E, finalmente, o que tem sido muito estudado, explicando essa falha, é a resistência intracelular do corticoide para esses pacientes. Mas se nossa arma, tão importante em termos tópicos, é a irrigação nasal e o corticoide, como é que nós vamos entender a ação desses em pacientes com uma doença extensa como essa que eu estou mostrando para os senhores? Vejam, o corticoide, ele atinge a região anatômica dos seios paranasais? Então, vale a pena pensar no importante impacto na distribuição da terapia tópica na mucosa dos seios em relação à técnica de distribuição, ao estado cirúrgico da cavidade, o dispositivo de distribuição que está sendo utilizado e mesmo a dinâmica do fluxo. Por isso, olha que interessante, quando nós vamos indicar cirurgia, essa já é hoje uma das indicações. A cirurgia, ela vai permitir a eficácia do medicamento tópico no paciente que tem essa doença extensa. Então, vejam, nós temos como opção antibiótico nas exacerbações, desculpem, nós temos ainda corticoide tópico ou sistêmico e irrigação nasal. E quando os pacientes têm falha com esse tratamento médico, pelo menos por um período de 3 meses, ou seja, esses sintomas não apresentam melhora, obstrução nasal, hipersecreção contínua, alteração do olfato como hiposmia ou mesmo anosmia, nós teríamos que estar pensando na indicação da cirurgia. Que mais? Pacientes que apresentam efeitos colaterais de drogas, pacientes que têm baixa adesão do paciente ao tratamento, não suportam utilizar corticoide sistêmico de 3 em 3 meses para ter uma melhor qualidade de vida. Pacientes que têm presença de sintomas persistentes de vias aéreas inferiores ou mesmo complicações de rinossinusites agudas. Então, vejam, o papel da cirurgia aí seria extremamente importante para nos ajudar numa medicação tópica no pós-operatório. Como a gente sempre tem comentado ultimamente, o famoso tratamento sanduíche, tratamento clínico, cirurgia e a manutenção do tratamento clínico para o paciente poder ter uma melhor qualidade de vida. Eu comecei falando para os senhores, numa forma simples, eu dividi em 2 grupos, rinocinusite crônica com e rinocinusite crônica sem pólipo. Mas agora, nós temos que pensar em identificar esses grupos especiais de pacientes que apresentam a polipose. Então, vejam, eu vou tentar mostrar alguns casos para vocês enxergarem a importância da individualização do tratamento. Então, nós estamos diante de um paciente que tem uma doença extensa, a tomografia mostra. Esse paciente tem rinocinusite crônica com pólipo nasal, mas o que como doença de base? Por exemplo, nós estamos diante de uma criança aqui de 12 anos que tem fibrose cística, tem agudizações repetidas da doença, não tem melhora clínica e a tomografia mostra a doença ocupando o etimoide posterior e mesmo seio esfenoidal. Nesses casos, por que a cirurgia? Prestem atenção, aqui especificamente nós estamos usando o Hammer, nós estamos afastando a concha média, nós vamos fazer uma cirurgia menos invasiva, porque nós estamos tratando uma criança de 12 anos,
com uma doença que nós sabemos que é altamente recidivante, o paciente tem fibrose cística. Nós estamos, então, individualizando aqui o meato médio, limpando a polipose que ocupa o meato. Vou mostrar aqui para os senhores, a tomografia já mostrava que esse seio maxilar, ele estava limpo, tinha apenas espessamento de mucosa, nós ampliamos apenas para retirar toda a secreção, e aqui então nós fomos abordar todo o etimoide anterior, o etimoide posterior, mesmo o esfenoide, e eu queria mostrar para vocês o que nós encontramos que é característico nesses pacientes. Vocês vão ver que nós vamos aspirar uma secreção espessa, um verdadeiro glu, muito parecido com aquele glu que a gente encontra nos pacientes que têm otite média secretora quando a gente faz a meringotomia, ou seja, uma doença crônica. Dificilmente a antibiótico-terapia vai penetrar nessa mucosa inflamada. Então, a cirurgia aqui é fundamental para a gente, inclusive, depois manter o tratamento clínico, né? Sem dúvida. Vamos mostrar um outro caso que a gente considera interessante. Lembrar, pacientes portadores de rinocinusite fúngica alérgica. Então, aqui nós já vemos a presença do fungo na tomografia e dificilmente a gente consegue controlar clinicamente esses pacientes. Então, nós vamos para a cirurgia, retiramos os pólipos aqui do meato, abrimos o ósseo do seio maxilar e essa secreção que a gente encontra aqui é um pouquinho diferente da secreção dos pacientes portadores de fibrose cística, né? É aqui que estão as hifas dos fungos. Então, nós vamos ver que a hora que a gente consegue limpar, tirar todo essa secreção também espessa, nós vamos encontrar uma mucosa hiperplástica, uma mucosa doente. Nesses casos, só a cirurgia não resolve. Nós temos que pensar em associar o corticoide sistêmico, porque eles moderam a hipersensibilidade patológica ao antígeno fúngico. Então, aqui não existe tratamento antifúngico sistêmico, muito menos tópico. O tratamento é o corticoide sistêmico nessa dosagem, no mínimo 30 dias. E aí a gente vai avaliando, fazendo o pós-operatório continuamente, né, as revisões endoscópicas, até a gente conseguir uma recuperação completa dessa mucosa doente. Falando em casos mais difíceis, rinocinusite crônica com polipose, mais intolerância à aspirina, a famosa doença respiratória exacerbada pela aspirina. Só a cirurgia também não resolve, e esses são os casos que ultimamente a gente tem feito uma cirurgia um pouquinho mais invasiva, uma cirurgia ampla, sempre associada à dessensibilização, e como esses pacientes têm asma grave, também a gente associa a anti-GE, que a gente vai comentar daqui a pouco. Só a cirurgia endoscópica? Não. Às vezes, a gente tem que associar uma via externa. Por exemplo, o Caudeoluk. Nós temos utilizado de rotina a associação do Caudeoluk em pacientes, em casos específicos. Por exemplo, pólipo antrocoanal, os grandes aspergilomas, pacientes com polipose maciça. Por quê? Porque essa técnica nos permite uma ótima visualização de todas as paredes, dos recessos do seio maxilar, remove a doença mais facilmente, você tem uma visão direta, preserva o ósseo natural e muitas vezes pode ser feito até com anestesia local. Então, vocês estão vendo aqui num caso um aspergiloma importante, nós estamos tentando retirar toda a doença apenas via meatotomia média, com dificuldades, por mais que a gente limpa, a gente percebe que algumas paredes do seio está mais difícil de tratar, então vale a pena aqui associar o Caudeoluk, como eu vou mostrar para vocês. Nos garante uma limpeza mais completa. Então, visualização direta, limpeza da doença. Então vejam,
Alguns casos específicos, como eu mostrei para vocês, a cirurgia é fundamental. Falando em pós-operatório, o que a gente precisa no pós-operatório? Cuidar muito bem desse paciente. Nós precisamos evitar a formação de cicatrizes e sinéquias, promover uma epitelização mais rápida e o mais normal possível, num período mais ou menos de 3 meses. Para isso, de rotina, antibiótico terapia, debridamento semanal, quinzenal, sempre com endoscópio, visualização direta, até a gente perceber uma recuperação completa da mucosa. Quanto tempo de antibiótico no pós-operatório? Depende da avaliação. A partir de 3 semanas não tem mais secreção, a mucosa já está bonita, o antibiótico já pode ser suspenso. E agora sim eu gostaria de discutir com os senhores o papel do tópico, já que os seios estão abertos e a mucosa está se recuperando. Solução salina isotônica ou hipertônica? Muitos preferem a isotônica porque dizem que a hipertônica provoca e o paciente reclama um pouquinho, fala que arde. Particularmente, eu considero ela extremamente importante nos pós-operatórios, tenho utilizado de rotina, principalmente nos primeiros 30 dias, eu utilizo a solução de Parsons, água fervida morna, 1000 ml, sal marinho ou grosso, 2 colheres das de sobremesa, bicarbonato de sódio, 1 colher da sobremesa. Mas vejam, hipertônica ou isotônica, o importante é que a irrigação nasal ela deve sempre ser feita com carinho, nós devemos orientar os pacientes. Em relação à técnica pessoal, tem alguns trabalhos mostrando que as irrigações nasais com grandes volumes, elas são muito mais efetivas que as sprays. Então é um cuidado que a gente deve ter. Olha aqui, ó, pressão positiva ou negativa é muito melhor que nebulizadores, por exemplo. Conta-gotas, apenas na posição maometânea é um pouquinho mais efetivo, mas muito menos. Então, nós temos que pensar numa orientação adequada para os pacientes, como eles devem utilizar a técnica para promover uma limpeza melhor e outra, um cuidado extremamente importante em relação ao alto risco de contaminação na irrigação nasal. Qual o dispositivo que esse paciente está utilizando? Como é que ele tem feito a esterilização desse dispositivo? Porque nós estamos tratando um paciente que tem secreção na cavidade, acabou de ser operado, mas provavelmente ainda tem uma mucosa doente, infectada. Então, orientação especial, sempre trocar esse dispositivo no mínimo semanal. A limpeza com água quente e sabão é boa, mas não é ideal. A ideal é o micro-ondas por 1,5 minutos. Ou seja, todos esses cuidados facilitando a recuperação da mucosa. O que nós pretendemos, o nosso objetivo é essa mucosa bonita pós-cirurgia, mas nem sempre nós conseguimos. Fazemos a mesma cirurgia e o que a gente tem é isso aqui, ó, uma cavidade com secreção. Nós vemos pedaços desses grumos amarelados e não conseguimos melhorar essa mucosa. O que fazer para trazê-la ao normal o mais rápido possível? Algumas opções. Por exemplo, os tensoativos, eles ajudariam a dissolver os biofilmes que por acaso estariam dentro dessa cavidade, dificultando a melhora da mucosa? Então tem algumas opções. O Baby Shampoo, 1% em solução salina normal, deve ser utilizado pelo menos 2 vezes ao dia por 4 semanas. Alguns resultados apontam que melhora o muco espesso, os sintomas, mesmo a drenagem pós-nasal. Outra opção seria o xilitol, açúcar natural, associado com irrigação nasal. Também alguns trabalhos mostram que os pacientes têm uma boa tolerância e melhoram os sintomas. Ainda o hipoclorito de sódio, que atuaria como um agente de bloqueio e desinfecção contra tanto o Staphylococcus aureus quanto a Pseudomonas aeruginosa. Lavado nasal
com 0,05% em solução salina, no mínimo 2 vezes ao dia. Melhora significativa dos sintomas, isso é apontado por alguns trabalhos. Vejam, são poucos os trabalhos, as evidências, não existem trabalhos controlados, placebo, randomizados, mostrando que eles melhoram. A gente tem aprendido muito com o grupo da Filadélfia, o professor Palmer já utilizou, hoje ele não utiliza mais o Baby Shampoo, nem o Bactroban. Ele diz que, nos casos dele, o que ele tem utilizado hoje com resultados melhores, é uma ampola do Pulmicort, dissolvida em 240 ml de soro e pede para o paciente irrigar 120 ml em cada narina 2 vezes por dia, no mínimo 30 dias. Vejam, são opções, são opções. O grupo do professor Richard já tem um projeto desenvolvendo com o hipoclorito de sódio, dizendo que os resultados são bons. O nosso grupo de Ribeirão, o grupo da Unifesp, representado lá pelo professor Makoto, nós temos utilizado o Pulmicort com resultados muito melhores. Hoje nós não temos utilizado mais nem o Baby Shampoo e nem o Bactroban. Eu não tenho experiência com o xilitol. Em suma, o que nós temos de tópico para esses pacientes no pós-operatório são esses que eu mostrei para os senhores, mais o corticoide tópico, principalmente nos casos dos pacientes que foram operados por conta da polipose nasal. Que outras opções nós temos no mercado que a gente deveria estar pensando em utilizar? Como eu disse para os senhores, a anti-IgE, que é o omalizumab. Ele é um anticorpo humanizado monoclonal, ele já está aprovado para pacientes que têm asma alérgica moderada grave. Como a maioria dos nossos pacientes que têm rinocinusite crônica com pólipo, eles têm esse tipo de asma, nós temos conversado muito com os nossos colegas alergistas e eles têm utilizado essa opção associada no pós-operatório com resultados muito bons. Apesar do EPOS 2012 dizer que a relevância não está clara e a recomendação C, esse grupo europeu já tem utilizado, desenvolveu um projeto e já está falando nos bons resultados. Outra opção que nós também poderíamos estar utilizando para os pacientes que têm intolerância à aspirina é a dessensibilização, que deve ser sempre feita nos pacientes internados, sob visão direta do grupo médico, mas, infelizmente, ela apresenta riscos. Mesmo sendo feita em ambiente hospitalar, sob rigoroso cuidado médico e retornos ambulatoriais frequentes, muitos pacientes não toleram o procedimento. Essa é a principal causa da recusa dos pacientes quando convidados à dessensibilização. Por isso que nós não temos trabalhos com um N muito importante. Mas eu gostaria de deixar aqui para os senhores o meu testemunho no nosso serviço. Para os pacientes que têm aceito, os resultados são muito bons. Eles resolvem o problema? Eles curam a doença do paciente? Não. O papel da dessensibilização é diminuir bastante o número de recidivas da doença, facilitando e melhorando de uma forma muito importante a qualidade de vida desses pacientes, que são os casos mais graves que nós temos tratado nas nossas clínicas. Que outras novas opções que nós temos e que, infelizmente, ainda não são realidade no Brasil? A utilização de implantes com corticoides. Bastante interessante, eu queria mostrar aqui a tese de doutorado do Dr. André Pérez, desenvolvida por nós lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Na verdade, esses implantes com corticoides, nós colocamos numa primeira fase na mucosa dos coelhos normais e nós vimos que nenhum apresentou toxicidade nem inflamação na mucosa. Então, um primeiro passo fundamental para uma possível opção de tratamento para esses pacientes. Nós já estamos na segunda fase, ou seja, nós estamos utilizando um implante com corticoide no coelho com a doença, com a polipose, e um pouquinho mais para frente nós vamos para a terceira fase, que é tratar os pacientes. Ou seja,
uma opção muito boa, porque eu poderia estar colocando o implante pré-cirurgia até mesmo no pólipo no nariz. Então, o corticoide ele tem uma liberação contínua. Eu posso pensar em, por exemplo, deixá-lo lá tratando por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, por até 3 anos, ou seja, uma opção interessante. No mercado nos Estados Unidos, na Europa, nós já temos o Propel, que é um outro implantezinho, na verdade, essa redinha com liberação de cortisoide, a mometasona, mas que tem um limite, ele só pode ser utilizado pós-cirurgia na mucosa do etimoide, do meato médio, mas já tem trabalho já mostrando com revisão sistemática resultados muito interessantes, muito melhor o corticoide aqui do que o paciente estar espreando o corticoide no nariz. Opções interessantes. Que mais? A anti-IL-5. Não é uma realidade no Brasil, mas o grupo europeu já está utilizando, né? Que é o mepolizumab, o reslizumab. Na verdade, ele só pode ser utilizado por um grupo característico dos pacientes, ou seja, aqueles que apresentam a IL-5 aumentada. Por quê? Porque diminui o número de eosinófilos tanto no sangue quanto no tecido. Finalizando, pessoal, eu apresentei para os senhores algumas opções de tratamento, mas vejam, o que mais me preocupa hoje é que nós estamos simplesmente controlando as consequências. Nós estamos utilizando corticoide tópico, sistêmico, antileucotriênico, antihistamínico, anti-GE, anti-L5 e mesmo a cirurgia, ou seja, nós estamos atuando na consequência da doença, que não é o ideal. O ideal é a gente atuar na causa de base, da importância desses estudos para nos ajudar a, pelo menos, entender melhor a fisiopatologia dessa doença. Nós temos que erradicar biofilmes, nós temos que eliminar bactérias, vírus e fungos, nós temos que corrigir disfunção imune. Vejam, nós temos que dessensibilizar esses pacientes com aspirina. São os únicos pacientes que nós estamos realmente atuando na base. E a cirurgia endoscópica sempre. Vejam, a cirurgia endoscópica sempre. Então, infelizmente, parece que nós estamos um pouquinho longe do nosso sonho, que seria a terapia gênica. Será que ela é que vai realmente promover a cura desses pacientes? Enquanto isso, o papel da cirurgia é muito importante para ajudar no pós-operatório e a gente ter uma ação dos medicamentos tópicos de uma forma mais concreta, de uma forma melhor. Em resumo, pessoal, era isso que eu gostaria de deixar para vocês. Como vocês puderam ver, a gente falou um pouquinho da importância dos estudos, das pesquisas clínicas, das pesquisas básicas, para a gente poder entender a fisiopatologia da doença e poder ter novas opções terapêuticas. Lá em Ribeirão eu tenho esse grupo que trabalha comigo há mais de 15 anos, Ricardo Demarco, Fabiana Valera, Edwin Tamashiro. Atualmente esse grupo está ampliado, nós temos aqui o Ricardo Lessa e o Marcelo Leite juntos com a gente, participando dessas pesquisas, desses estudos, tentando ajudar um pouquinho mais no clareamento dessa fisiopatologia, ou seja, na verdade o que a gente quer é fazer um pouquinho mais e um pouquinho melhor para os nossos pacientes. Muito obrigada. Aqui está eu vou deixar o meu e-mail para vocês. Eu estou à disposição lá em Ribeirão Preto para qualquer dúvida, para discussão de qualquer ponto específico. Muito obrigada.